Gente, boa noite a todos. Um pouquinho atrasada que eu estava trabalhando, respondendo alunos. Tudo bem com vocês? E estamos aqui no quadro de terça-feira, Simplifique com a TCD. E hoje nós vamos simplificar a TCD falando do nosso elemento metal, né? Nós já falamos da madeira, do fogo, da água e vamos falar hoje do metal que eu gosto muito: pulmão e intestino grosso, simplificando com a TCD. Nossa, professora, mas existe TCD para o pulmão e para o intestino? Sim. E é uma E é uma das técnicas da TCD mais usadas por caso de gripe e tosse. Deixa eu só arrumar aqui, que tá um pouquinho complicado para mim. Isso, tá? Então, é uma das medidas que a gente mais usa, é a medida do tórax para o pulmão, né? E o nosso metal. Dentro do metal nós temos o órgão pulmão e a víscera intestino grosso. Eu vou falar algumas dicas para vocês de intestino grosso que eu acho que vocês não sabem. Os nossos alunos sabem, mas os nossos seguidores não. Então, deixei uma colinha, né? E quando eu utilizo o ponto do pulmão na orelha, tanto faz com cristal, semente, agulha, nós tratamos as doenças e desequilíbrios das vias respiratórias. Boa noite a todos que estão chegando. Gripes, resfriados, alergias respiratórias, dermatites, psoríase, pleurite, pneumonia, tuberculose, insuficiência respiratória, tosse, enfisema, tá? Tudo isso nós tratamos quando vocês colocam uma semente, um cristal ou uma agulha no ponto do pulmão, certo? E o pulmão estoca umidade do que o baço produz. Bom, o órgão pulmão, a víscera, intestino grosso, enterite, colite. Colite foi uma das doenças da minha avó que nenhum médico conseguiu tratá-la. Ela tinha colite com 56 anos de idade e os médicos desenganaram ela. E com homeopatia, a minha avó foi curada da colite. Ela morreu com 89 anos, tratando só com homeopatia, né? Diverticulite, né? São doenças do intestino que nós conseguimos tratar e amenizar com a TCD e com a nossa aurícula. Indigestão, parasitas, doenças de cólon irritável, tá? Diverticulite, já falei, diarreia, constipação, gases intestinais e incontinência fecal, né? Tudo isso nós temos, inclusive câncer, a gente trata, né, aumentando a imunidade do nosso paciente. Agora, tudo isso, eu falei, órgão e víscera. Agora vamos falar um pouquinho do emocional do metal. O pulmão é a nossa energia vital. Se a gente não respira, a gente morre, ok? Mas o que eu trato
a emoção do metal no pulmão. Saudades, tristeza, melancolia, angústia, choro, desculpa, sufoco, lentidão, vitalidade baixa, nós aumentamos a imunidade. E existe uma coisa no pulmão que eu fiquei assim, abismada. Um dos sentimentos, não é uma coisa, um dos sentimentos do pulmão, que é a habilidade de deixar ir e soltar. Vocês sabiam disso? Aquela habilidade de mãe que não solta seus filhos. Ó. Tá? E eu não relacionei isso, essa preocupação, a gente achava que era baço, né? Preocupação com os filhos, e não, é pulmão, é tristeza, porque você cria os filhos para a vida, certo? Então, o pulmão vai te deixar mais ágil para que você consiga largar. Ninguém está dizendo para vocês largarem, mas para vocês deixarem eles irem e eles seguirem a vida deles. Certo? Vitalidade baixa, criatividade, e o pulmão aumenta o nosso autocontrole também. Professora, tudo isso no emocional do pulmão? Sim. E como eu trato isso? Vou pôr pontos P9, P7, P3, pontos sistêmicos auriculares. Mas como, professor, eu vou colocar uma agulha no ponto do pulmão e vou tratar isso? Não. Por isso nós temos os cristais programados. Porque eles agem no órgão, eles agem na emoção, eles limpam o meridiano desde P1 até P11 e eles vão saber se precisa tonificar ou sedar o ponto do pulmão. Por isso, trabalhar com os cristais programados é maravilhoso, porque você age nos 4 níveis. Você age na emoção, que uma agulha não consegue agir. Claro, você pode até pôr um P7, um P3, um P9, mas a emoção, a angústia, você vai colocar um C7, um C3 de tristeza, mas nós estamos falando na aurículo, tá? Então, por isso, a professora Linéia ama trabalhar com os cristais programados. Por quê? Porque, pessoal, vocês estão me vendo? Tá tudo bem? Me dá um joinha. Ellen, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ver? Vocês estão conseguindo me escutar? Por favor, me dá um joia, porque teve uma pessoa que falou aqui que parou. Boa noite. Tá me escutando? Tá tudo ok. Madalena, sai e entra novamente. Acho que foi só para você. Ok, obrigada. Obrigada, pessoal. Né? Então, por isso eu falo, né? Eu dei todos os exemplos para vocês. Obrigada. Eu dei todos os exemplos para vocês colocarem agulha. Para que serve agulha no pulmão e no intestino grosso, né? Físico. E o cristal também age no físico, certo? Mas o cristal vai agir no emocional do que nós estamos conversando. Habilidade de deixar ir, habilidade de soltar.
Um problema, não é os filhos só, mas um problema seu, de um relacionamento, pode ser abusivo, é o pulmão que você trata. Você precisa soltar esse problema. Eu vou tratar o baço, porque é preocupação com o problema. Não, você tem que deixar ir. E para deixar ir é o pulmão que você tem que trabalhar. Vocês sabiam disso? E isso eu aprendi comigo, porque eu tive um problema seríssimo. Há uns 3 anos atrás eu entrei numa depressão muito profunda. Ninguém conseguia me tirar de uma depressão. E conversando, narrando a minha história com uma professora, né? Tá isso lá na nossa apostila. Ela disse assim: Linéia, você está assim porque você parou e você não está deixando ir, você não está conseguindo soltar os teus problemas. E ela fez um exercício comigo. Me fala qual elemento é. Eu comecei, baço, preocupação. Também, fígado, raiva. Não, e ali eu fui, né? Coração, ansiedade. Aí ela falou assim, Linéia, tem uma emoção nova para o pulmão. Eu, qual? Ela, habilidade de você deixar ir e soltar os seus problemas, que é o pulmão. Gente, na hora que ela falou isso, caiu a ficha, assim, né? Caiu como se fosse uma luva. Eu sou prematura, sou de 8 meses, fiquei 5 dias numa incubadora, tive bronquite, tive 3 pneumonias, tive problemas respiratórios seríssimos, tá? Alergias seríssimas, né? E eu falei, cara, eu nunca tratei o pulmão. E eu sou pulmão, porque eu preciso equilibrar o meu pulmão. E aí a gente começou a trabalhar com outras terapias, né, que não vem ao caso. Mas assim, depois que eu soube isso, eu conto isso nas minhas aulas para os meus alunos. Deixe, o pulmão vai deixar você liberar seus problemas, para que você esqueça. Uma das coisas que eu soube também é sobre... deixa eu ver se eu consigo me explicar. A suprarrenal, ela encalacra, ela fica dentro dela traumas emocionais seríssimos. Vocês sabiam disso? A gente sabe que a suprarrenal, né, ou adrenal, ela é responsável pelo nosso medo, pelo nosso pânico, pelo nosso pavor. Mas às vezes você não consegue liberar certos traumas que aconteceram na sua vida. Por exemplo, uma morte, uma separação. Às vezes você diz assim, não, já superei. Trabalho adrenal. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Não, mas tá tudo bem, eu já perdoei, já deixei ir. E tá lá na adrenal. Tá na suprarrenal, lá num cantinho. Tá? Então, a gente sempre está buscando emoções um pouquinho diferentes. E nem nós falamos do fígado, raiva, mágoa, rancor, ressentimento. Né? Mas sonhos, aquelas pessoas que sonham muito é fígado, é madeira. Tá? Então, eu falei que eu ia trazer algumas novidades para vocês, né? E aí,
nós temos a emoção do intestino grosso. Prestem atenção. Tristeza, pulmão. Mas o intestino grosso é o luto. Lembra que nós falamos na live passada que a tristeza, que a raiva é o fígado, mas que a raiva explosiva é a vesícula biliar, é aquela raiva que você faz e passa, tá? Então, Ellen, se você pegar a nossa apostila, onde diz metal pulmão, vai estar escrito lá, habilidade de deixar ir e soltar. Mas é que eu dei na aula isso, né? Então, assim, aí a tristeza do pulmão é aquela tristeza mais profunda, é o contrário do fígado. A víscera, intestino grosso, é a tristeza profunda, é o luto, é a perda. É a perda de uma separação, é a perda de um filho, é a perda da mãe, é a perda do pai, o luto, né? Só que nós não podemos pegar esse luto e bloquear esse luto antes de 3 a 4 meses, porque você precisa deixar o paciente viver o luto dele. Agora, depois de 3, 4, 5 meses, aí você vai ter que trabalhar com o paciente, desbloqueando, harmonizando, né? Para aquelas pessoas que só compulsões em coisas ruins, vocês também é intestino grosso, dificuldade em doar-se. Isso aqui eu comprei, deixa eu ver, na Chapada. O meu filho quer. Não, eu não vou dar. Isso aqui é meu. Você precisa se doar para o outro. Só cuidado, né? Às vezes a doação muito é terrível para vocês, tá? E é um autoenvenenamento. Por que, professor, um autoenvenenamento? Porque você só come porcaria. E vai para onde? Para o intestino. Você toma um monte de refrigerante. Você come um monte de doce. Coisas que não convém. Então você está se autoenvenenando. Certo? E o intestino grosso também é imunidade. Aumenta a nossa imunidade. Qual é o ponto sistêmico agora que aumenta a nossa imunidade? É o ponto IG11. O ponto IG11 aumenta muito a nossa imunidade. E intestino grosso. Sim, o E36 também, mas o IG11 aumenta mais a nossa imunidade. É um ponto específico para imunidade, tá? Mas também, o IG4 também. Mas o IG11 é um ponto específico que você trata a sua imunidade. Então, agora eu queria contar uma coisa para vocês. Queria contar um paciente meu, né, com problema de tendinite de ombro, tá? Tendinite de ombro, fez ressonância, ultrassom, não tinha nada, apenas uma tendinite leve, e nós fizemos algumas sessões e não melhorou, né? E aí, numa terceira sessão, eu sentei e comecei a conversar com ela, é uma paciente. E falei assim, me fala uma coisa, quando começou essa tendinite? Faz 2 meses, doutora. Tá.
Me fala mais uma coisa. De 6 meses para trás, né? Você teve algum problema emocional sério? Eu perdi meu pai. Olha o luto. Antes de começar essa dor, doutora, uns 3 meses eu tinha perdido meu pai num acidente. Olha o trauma. Professora, o que tem isso a ver? Que ponto nós temos aqui que você normalmente trata tendinite de ombro? Não é o IG15? Intestino grosso 15. E o que é o IG que eu acabei de falar? Luto. E após esse trauma, nós conseguimos fazer uma harmonização na paciente em primeiro lugar, e depois eu fiz um desbloqueio emocional e acabou a dor no ombro do paciente. Cotovelo, IG11, certo? Uma tendinite em cotovelo também pode ser um luto? Pode. Então comecem a raciocinar os pontos sistêmicos que passam na dor do nosso paciente. Vocês já pensaram nisso? Uma tendinite em punho, pulmão, habilidade de deixar, habilidade de abrir a mão e soltar, certo? Ansiedade, se diminui com o ponto C7. Ponto C7 é o que? Coração, ansiedade, depressão. Então comecem a raciocinar. Por isso que eu estou dando os elementos em cada terça-feira, em cada Simplifique com a TCD. Já demos água, já demos madeira, já demos fogo, agora o metal. Semana que vem nós vamos falar sobre o baço, tá? Então, a professora, por tratar emoção, eu vou atrás de novos sentimentos daquele órgão ou daquela víscera para vocês. E essa semana eu descobri mais isso na adrenal. Que ela enraiza os traumas. E para você liberar esses traumas, por exemplo, de uma separação, você vai precisar trabalhar a adrenal. Aonde? Aqui, na orelha. Mentalizando, tirar aquele enraizamento da emoção, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estamos aqui, à disposição. Essa live ficou mais comprida, né? Foi boa, né? E vai ficar gravada aqui no Instagram, no YouTube e no Face. E semana que vem, na terça-feira, terminamos com o elemento baço e estômago. Terra. Que é muito importante também. Ou melhor, nós temos o ciclo Shen, né, gente? Estão todos no ciclo Shen. E por que os nossos alunos amam
o nosso curso? Porque nós conseguimos liberar o ciclo Shen, fazendo o ciclo Shen rodar. Porque uma coisa não depende. Vocês já ouviram falar que eu preciso tratar a madeira para tratar um problema de pulmão, de metal? Kátia, professora, como aliviar uma pessoa num momento de crise de ansiedade? Primeiro, eu não sei se você é nossa aluna ou não, mas se você tiver cristal programado, a primeira coisa que você vai fazer é colocar um cristal no entangue, fazendo um movimento anti-horário. Quais outros pontos? A linha da calma. Eu tenho uma live em que eu falo sobre a linha da calma, tá? P9, CS7 e C7. E quando você não tem nada, o que você faz? Faz isso aqui, ó, esfregando a linha da calma para você baixar sua ansiedade. Não tem cristal? Pega o dedo e faz movimento anti-horário. Tá? Tranquilo? Que bom, Claudineia, que você gosta das minhas aulas. Que jóia, eu fico feliz com isso. Muito feliz. Né? Então, por isso que cada live é diferente, cada aula é diferente, e por isso que os alunos precisam acompanhar a professora. Ai, mas isso não tem na aula. Não, não tem na aula, porque é coisa nova. Mas eu tô dando na live. Tá? Então, deu para entender, Kátia? Não tem nada, vai com o dedo, vai fazendo massagem na linha da calma para tirar a crise de ansiedade. Certo? Aí depois você vai fazer os pontinhos. Tá? É isso aí. Mais alguma coisa? Beleza, Kátia. Ótimo. Imagina, estamos aqui para responder. Por isso que no Instagram é legal fazer as lives do Instagram. Por quê? Porque no YouTube você não consegue interagir com as pessoas. É muito difícil interagir com as pessoas no YouTube. E aqui é mais fácil, né? E aí depois a live vai para o YouTube, tá bom? Ah, imagina! Gratidão por seus ensinamentos. Obrigada mesmo. Tá? E hoje é terça, amanhã eu tenho um aulão de final de ano com todos os nossos alunos, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, né? Vou passar algumas dicas novas de tratamento, já tá aqui o resumo. Tudo que eu lembro eu vou anotando, né? Então, teremos, e na quinta-feira de manhã teremos o café com a TCD, tá? Aproveitando até o dia 20 mais ou menos, porque depois eu vou tirar uns dias de férias. E aí, em janeiro, a gente volta, tá bom? A professora precisa descansar um pouquinho. E do lugar que eu vou, a internet não tem internet. É só 4G, 5G. E a praia é muito cheia e aí eu não consigo fazer lives. Mas vou fazer bastante stories para vocês. Tá bom? Inclusive agora vou acabar respondendo stories que eu perguntei ontem à noite. Tá bom? Beijo para vocês. Deus abençoe, tá? E
Um beijo no coração de todos.